Fala, editores, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rô, artista e criador de conteúdo aqui da plataforma e do Instagram, o Edito. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Aqui você aprende a fazer manipulação de imagem apenas com o seu celular. WandaVision finalizou e ao longo que eu estava assistindo a série eu acabei esquecendo de fazer uma arte em referência à Wanda, né? Ou então ao Visão. Mas eu escolhi a Wanda porque ela tem mais expressões em termos de poderes, ela expressa, ela que comanda a porra lá, né, na série. Então, gente, eu escolhi a Wanda para protagonizar essa minha imagem. Tô lembrando que no vídeo de hoje vai ter muito spoiler, então eu vou até colocar assim os alertas de spoiler para quando tiver spoiler, porque caso você não assistiu ainda, né? Então, gente, é isso. Eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Deixa o gostei, tá certo? E se inscreve no canal se você for novo, ativa o sininho. E é isso. E aí a gente vai conversando ao longo do vídeo. Vamos lá. Bem, galera, eu tô aqui com o meu projeto em branco e eu vou mostrar pra vocês aqui as dimensões que foi pra fazer esse projeto, né? Então eu vou aqui no tamanho da imagem e a largura eu coloquei 1400 e a altura eu coloquei 1299, beleza? Então eu vou clicar aqui em OK e vou adicionar a primeira imagem. Como eu ia falando, claro que aqui vai ter spoilers, porque eu vou explicar porque eu coloquei cada imagem de acordo com os acontecimentos da série. Então vamos lá. Primeiramente temos aqui essa imagem, que é como se fosse, vamos dizer, o fundo da imagem, o céu da imagem, né? Mas não é um céu, é um campo. É um campo que protege aquela área que a Wanda tá, mais o Visão. Então ela faz essa proteção para ninguém poder passar e ninguém interromper a série dela, entre aspas, que ela tem uma série dentro desse campo, que é como se fosse uma frequência de televisão. Então, eu vou colocar aqui, olha, essa frequência, vamos chamar de frequência. E agora eu vou adicionar a cidade. Bem, a cidade, ela está envolvida, Westview está dentro desse campo, né? Então, eu coloquei aqui a cidade, vamos dizer, algumas casas, né, para dizer que tem uma cidade. E aqui, gente, eu coloquei aquele alicerce da casa, quando a Wanda chega na cidade, no 8º episódio, tem muito spoiler, então eu vou colocar aqui uns avisos de spoiler. Então, no 8º episódio, quando ela chega no alicerce de uma casa que ela vai construir, porque ela chegou lá no Visão e o Visão já estava morto, né? Então, ela chegou nesse alicerce, nessa cidade e construiu a casa dela. E construiu e também coisou o Visão, né? Então, esse alicerce eu coloquei para me ter essa ideia de que ela chegou ali agora. A minha imagem original era isso, né? Falar que ela tinha chegado ali agora e ela tá construindo a casa. Então, por isso que eu vou colocar os outros elementos que vocês vão entender melhor. Então, eu coloquei essas pedras, não sei se vocês conseguem ver, ó. Essas pedras aqui, tipo, flutuando, como se... E depois eu vou colocar a magia, que vocês vão ver já já. Como se essas pedras estivessem realmente, assim, sendo construídas, modeladas, né? Então, eu vou colocar aqui o alicerce, ó, da casa, tá aqui embaixo, e as pedras. Não, as pedras eu vou colocar só mais tarde, que é pra vocês entenderem bem o contexto. Aqui é os poderes dela que eu coloquei aqui já, e só falta colocar o modo de mesclagem, então... Agora eu vou colocar aqui a Wanda. A Wanda ela vai ficar aqui no meio, porque ela tá com uma posição, onde eu vou colocar os poderes dela no finalzinho dessa arte aqui, tá certo? Então eu vou posicionar ela aqui. E lembrando que a gente ainda tá em composição. Eu já tô compondo aqui, explicando pra vocês o que é que tá acontecendo, beleza? E essa última imagem aqui é como se fosse... Eu não sei explicar o que é isso, mas é como se fosse uma parte do acessório dela, né? Então deixa eu dar aqui um zoom pra vocês verem, ó. Faz parte, porque ela é a feiticeira escalástica, né? Então, foi muito viável trazer isso pra arte também. Então agora, gente, eu vou moldar aqui, fazer todo o contexto pra mim estar preenchendo aqui embaixo, olha. E pra mim estar colorindo essas áreas aqui que eu ainda não colorei, que eu já vou mudar todo esse contexto aí, tá certo? Essa imagem não vai ficar assim. Então, primeiramente, o que eu vou fazer é vir na última camada, quer dizer, na penúltima, olha, essa daqui das casas, olha. E vou aqui no modo de seleção, nesse modo de seleção aqui, ó, no seleção de ferramentas de marca. Então eu vou fazer aqui uma seleção aqui embaixo, olha, nessa camada aqui, certo? Olha. E o que eu vou fazer é vir aqui em cima no E, em transformação, olha, clicar aqui em extras, fixar a proporção e puxar para baixo.
Agora eu vou aqui cancelar a seleção. E vim agora aqui na imagem do alicerce da casa, né? Da casa da Wanda. Então aqui nessa imagem vocês conseguem perceber, ó, que as bordas elas estão muito duras, né? Claro que eu não vou deixar essa imagem assim de jeito nenhum. Então o que eu vou fazer nessa imagem é vir aqui no E novamente, olha, e vir aqui em atenuar. No atenuar ele vai criar tipo um degradê, que você vai separar as duas imagens, mas de forma mais suave. Olha. É um degradê transparente. Então eu consigo mesclar as duas imagens sem deixar nada forçado. Pronto. Clica aqui em OK. Deixa eu ver se essa posição tá boa. Eu acho que eu vou puxar um pouquinho mais para baixo, olha. Então eu vou vir aqui em transformação. Vou tirar aquela opção fixar proporção. E vou botar aqui um pouquinho mais para baixo. Pronto. Aqui embaixo tem duas perninhas, né? Porque essa imagem era original, né? Que a Wanda já tinha chegado lá na casa, olha. Deixa eu mostrar pra vocês aqui as perninhas dela, tá certo? Então, gente, o que eu vou fazer é vir aqui no... Deixa eu me tirar aqui da frente. Vim aqui na ferramenta, ou no carimbo, ou então aqui na recuperação. Vou vir aqui no carimbo. Pegar aqui a origem e colocar em algum lugar por aqui. E passar aqui só pra dar uma disfarçada. Não ficou muito bom, mas vamos deixar assim. Pronto. Essa parte aqui eu já finalizei. A parte de composição, eu já ajeitei tudo, já coloquei o alicerce da casa dela, né? Agora eu vou colorir essa imagem. Então, lá na série não tá assim, não é azul. Esse campo, ele não é azul. Ele é uma cor, ele era azul. Só que aí a Wanda ficou puta, aí ele ficou vermelho. E ele se expandiu ainda mais. Em algum dos episódios aí que eu não lembro. Então, gente, esse campo aqui, o que eu vou fazer é vir aqui no FX e vir aqui em colorir. Então, eu vou escolher aqui uma cor para ele, né? Então, a cor dele vai ser vermelho. Olha, mas eu não quero que ele fique assim tão... Como é que eu posso dizer? Não quero que ele fique assim tão brilhante, né? Então, eu vou aqui na luminosidade e vou abaixar um pouquinho, ó. E vai ficar assim, ó. Mas aí eu vou colocar uma luz depois e vai ficar muito bom. Agora eu vou vir aqui na casa, olha. Nas casas, entendeu? Vim aqui, ó, em ajustes. E aqui em ajustes eu vou em níveis. Aqui em níveis eu vou ajustar. Eu vou ajustar aqui as cores. E também os níveis de branco, né? E de preto. Então, eu uso sempre a minha referência de todas as cores, é a referência do céu. Eu faço isso em todas as minhas imagens. Eu uso a referência do céu porque é a partir do céu que reflete todas as cores na Terra, né? Se você parar para perceber, é assim mesmo. Então, o que eu faço é pegar a referência daqui, então eu vou colorir essa imagem de vermelho, né? Então, olha, vou pegar aqui, vou deixar aqui, como aqui em cima ele está um pouco mais contrastado, então eu vou contrastar aqui só um pouquinho. Pronto, acredito que aqui ficou ótimo. Mas antes disso eu vou vir aqui nos níveis, ou na saturação. Olha, aqui na saturação eu vou tirar um pouquinho, ó, para ficar de acordo, né? Lá, para não ficar, para mim não deixar esse chão e as casas muito da cor verde, né? Deixar predominante muito a cor verde. Então eu vou diminuir aqui um pouco a saturação para me estar colorindo lá nos níveis. Olha, agora eu vou aqui em níveis e vou só ajustar aqui novamente. Pronto, ficou ótimo. Agora eu vou vir aqui no canal vermelho e vou puxar a cor vermelha, né? Então aqui embaixo, se eu puxar, fica vermelho. E aqui se eu puxar do lado direito, fica vermelho. Aqui vai puxar os realces para os vermelhos e aqui vai puxar as sombras para os vermelhos. Então eu vou puxar um pouquinho de cada. Vou puxar aqui um pouquinho dos realces dos vermelhos. Olha. Eu vou puxar um pouquinho mais aqui das sombras dos vermelhos. Mas eu acredito que ficou muito brilhoso, né? Então eu vou vir aqui no canal RGB novamente e vou tirar aqui um pouco do realce das casas. Olha. Vou deixar ele mais ou menos assim. Acho que assim tá bom. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui um pouquinho de magenta. Se um pouquinho de magenta ficou melhor. Ficou um pouquinho melhor. E agora, gente, eu vou fazer a mesma coisa de coloração aqui
no alicerce da casa. Eu chamo alicerce, mas eu não sei como é que eu falo. Eu vou chamar alicerce. Então, nesse alicerce aqui da casa, eu vou vir aqui em saturação e vou tirar um pouco dessa cor esverdeada que ele tá, né? Pronto, vou clicar aqui em OK. Agora, eu vou aqui nos níveis e vou colorir ele um pouquinho para cor vermelha. Vamos tentar aqui colorir ele um pouquinho aqui para cor vermelha. Vou puxar aqui, ó, as sombras para os vermelhos, né, aqui no canal vermelho. Vou aqui no canal RGB e vou tirar um pouquinho aqui do realce dele. E também um pouquinho dos pretos. Vou colocar aqui um pouquinho do preto. Pronto. Eu acredito que ficou muito bom. Agora eu vou colocar aqui uma luz, gente. Eu acredito que essa parte de coloração só falta a Wanda mesmo. Eu tá colorindo um pouquinho a Wanda. Então vamos aqui colorir a Wanda. Tô aqui na camada da Wanda. Vou aqui, eu acho que ela não precisa de tirar muita saturação. Vou aumentar aqui o tamanho dela. E vamos colorir a Wanda, né? Deixa eu ver aqui o que foi que eu fiz, eu nem lembro. Mas pronto, vim aqui, ó, tirei um pouquinho o realce dela. Se eu puxar pra cá, tira todos os realces da imagem. Eu vou tirar aqui um pouquinho do realce dela. Vou aqui no canal vermelho e vou puxar aqui um pouquinho das sombras pro vermelho, olha. E um pouquinho do realce pro vermelho. Aqui nos tons médios também eu vou mexer um pouquinho pro vermelho. E vamos ver como é que ficou. Sim, ela vai precisar de tirar um pouquinho a saturação. Então vamos aqui em ajustes e vamos aqui em saturação. Não muito, tá? Pronto, agora ela sim está de acordo com toda a imagem, né? Agora o que eu vou fazer é vir aqui, nessa camada aqui, mesclar ela para baixo, o alicerce também. Pronto. Agora eu vou duplicar essa imagem aqui do fundo que eu fiz. Vou duplicar aqui a camada. Vou vir aqui em FX, desfoque gaussiano, e vou deixar, mais ou menos essa quantidade aqui de desfoque. Agora, eu vou dividir para fazer a área que vai ficar focada e a área que vai ficar desfocada. Então, vou vir aqui na camada de cima, vou vir aqui no E, e vou vir aqui no atenuar. Lembrando que o atenuar é o degradê, só que o degradê é transparente. Então, olha, eu vou colocar aqui uma distância em que o atenuar fique mais natural, né? Vou clicar aqui em OK, como se realmente tivesse tirado essa foto numa câmera. Eu sempre uso esse exemplo, eu gosto muito. Então agora vem a parte de efeitos, que é os efeitos de luz, efeito de sombras, as sombras, né, que eu vou colocar também. E vamos lá começar. Primeiramente, o que eu vou fazer é adicionar aqui, deixa eu ver se eu adiciono logo, não, vou adicionar só no final. Vou adicionar aqui os poderes da Wanda, do lado das costas dele. Lembrando que os poderes da Wanda é vermelho, então aqui tá rosa, né, e eu vou colorir naquela mesma ferramenta que eu colori o céu, o campo, quer dizer. Então eu vou vir aqui no FX e vou vir aqui em colorir. Acho que eu tô na camada errada. Vou voltar aqui pra camada, vou aqui em FX e vou aqui em colorir. Pronto, olha, ficou vermelho. Beleza? Agora eu vou aqui no modo de mesclagem e vou colocar ou tela ou sobreposição linear. Nessa imagem eu vou usar o sobreposição linear. Olha. Vou vir aqui nos ajustes, vou ficar nas curvas. Olha, aqui em cima, se você perceber, tá muito duro, né? Então eu vou tirar aqui um pouquinho da dureza dessa área. E vou clicar aqui em OK. Eu vou pegar essa área aqui e vou duplicar, porque eu achei muito fraquinho. Na minha imagem original não ficou tão fraquinho assim. Então vou, camada de seleção, olha. E vou aumentar aqui mais um pouquinho. Vou colocar essa camada aqui no modo de mesclagem, sobreposição linear novamente. E vou cancelar essa seleção aqui. Pronto.
Agora lembra que eu coloquei umas pedras lá atrás, né? Então, olha, vou pegar aqui as pedras e vou colocar aqui atrás, como se ela estivesse construindo alguma coisa com os poderes dela. Eu não soube adicionar, como no filme, que eles adicionaram a casa realmente se montando, né? Então eu usei essa referência das pedras para mim estar fazendo isso, como se eu quisesse fazendo isso, como se eu quisesse que ela estivesse construindo essa casa, né? Então vou aumentar aqui o tamanho para vocês verem, olha como é que vai ficar. Só que as pedras não dá pra ver muito bem, né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais elas. As pedras eu acredito que fica melhor... Deixa eu ver aqui em cima... em cima desse eu acho que fica bem melhor. Agora eu vou fazer um efeito de luz lá no céu, que eu acabei esquecendo. Vou criar aqui uma camada vazia. Vou vir aqui no pincel. Deixa eu me tirar aqui da frente. Vou vir aqui no pincel. E vou pintar aqui em cima, deixa eu ver, eu acho que um vermelho um pouquinho mais fraquinho. Então vou tirar aqui um pouco. Vou deixar mais ou menos dessa cor aqui. Vou aumentar aqui o tamanho, olha. Nossa, tá muito grande. Agora aqui eu vou colocar um modo de mesclagem sobre posição linear e vou espalhar esse efeito aqui no desfogue gaussiano. E vou espalhar. Até que fica assim. Então eu vou aqui aumentar aqui só um pouquinho do tamanho. Só um pouquinho aqui do tamanho. E pronto. Agora eu achei aqui muito forte. Eu vou diminuir aqui só um pouquinho a saturação. Ou a opacidade. E fazer aqui a sombra da Wanda, né? Eu fiz outras coisas, mas é que são coisas assim tão detalhadas que pra fazer aqui no tutorial, o tutorial vai ficar muito grande, sabe? Então, olha, eu fiz cabelo, eu fiz algumas luzes de recorte nas pedras, mas esses são processos muito detalhados. Mas eu espero trazer em outros vídeos. Eu aposto que em outros vídeos eu já fiz também esses processos mais longos, né? Por isso que teve vídeo aqui, tipo do Kong vs Godzilla, que teve teve 40 minutos aquele vídeo, porque eu fiz muita coisa detalhada, sabe? E eu não quero que meus vídeos estejam de 40 minutos. Pronto. Antes de fazer a sombra da Wanda, eu vou adicionar aqui o outro poder da Wanda, né? Olha, aqui é os poderes da mão dela, que ela tem que fazer esses poderes da mão. Pra ela fazer alguma coisa, ela precisa dos poderes da mão dela, né? Então eu vou vir aqui nos poderes da mão dela. Vou fazer aquele mesmo processo, vou aqui em colorir. Olha. Aqui em colorir, eu vou colocar no modo de mesclagem, sobreposição linear. Deixa eu aumentar aqui o tamanho, pra ver se tá bom. Olha. E vai ficar assim. Vai ficar assim, ó. Eu acredito que para essa imagem aqui faltou um pouco mais de brilho, então eu vou adicionar aqui, ó. Um pouquinho mais de brilho nos poderes da mão dela. E adicionar aqui uma sombra abaixo do corpo dela. Então eu vou colocar aqui a cor preta. Vou aumentar aqui o tamanho. Vou colocar esse modo aqui, ó. Esse modo aqui de brush. Vou colocar esse pincel aqui. Vou, olha, rodar ele para ele ficar nessa posição. E vou passar aqui embaixo. Vou pegar aqui o desfogue gaussiano. E fazer isso aqui. Pronto. Agora eu vou aqui em transformação. Aqui em fixar proporção. Aumentar aqui um pouquinho o tamanho, alargar aqui um pouquinho a largura. Diminuir um pouquinho a opacidade para não ficar tão forçado. E agora, vim aqui criar outra camada vazia em cima. Vim aqui no degradê.
pegar o degradê preto mesmo e colocar aqui. Pronto. E clicar aqui em OK. Agora aqui na camada da Wanda, eu vou duplicar essa camada aqui da Wanda. Vou vir aqui em FX, brilho. Na cor vermelha eu vou aumentar todinho. Olha. Só que eu vou colocar debaixo da camada dela. Talvez eu coloque no modo de mesclagem. Deixa eu ver aqui o modo de mesclagem que fique bom. Eu acho que esse aqui tá bom. Vou diminuir aqui um pouquinho a opacidade, para não ficar tão forte e forçado. Agora aqui, nessa camada aqui que eu fiz essa luz, eu vou vir aqui em atenuar e vou deixar essa parte da luz apenas aqui detrás das costas dela. Não vou deixar que venha até aqui nas pernas dela. Diminuir aqui um pouco a opacidade. Agora a gente vai lá pro Lightroom. Draw me closer to your side. Take your pains out of my story. I don't mind. No. Move. Keep it steady, never falter. You don't know that I remember, but I assure you I do. I see mistakes I've made. Muito obrigado se você ficou até aqui. Deixa teu gostei, dá certo? Se inscreve no canal se você for novo. Fala aqui embaixo se você gostou desse vídeo ou não. Ou se você já assistiu essa série. Vamos bater um papo bem legal aqui embaixo, tá certo? Então é isso, galera. Até o próximo episódio do Como Fazer. Ou então os outros quadros que tem aqui no canal que também é muito legal. Até o próximo vídeo. Tchau!